Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar mais uma disciplina aqui no nosso curso de teologia. A disciplina que nós vamos ter agora, vamos estudar é Cristologia, ou seja, o estudo de Cristo. É uma das disciplinas, não que as outras não sejam, mas Cristologia é uma das disciplinas mais importantes. Nós vamos estudar a razão de ser da nossa fé. Por isso que hoje nós somos chamados cristãos, né? Justamente por causa de Cristo, por causa de tudo que ele representa. Eu costumo sempre dizer que se você tirar Cristo do cristianismo, não existe mais nada. Cristo é a base, Cristo é o centro, é o pilar, é o fundamento do cristianismo, né? É a nossa razão de ser. Então, cristologia é o estudo de Cristo. É uma parte da teologia que define a natureza de Jesus, também a doutrina da pessoa e da obra de Cristo. E ele dá uma ênfase particular à relação dele com Deus, das origens, ao modo como ele viveu e também as origens dentro do papel e o papel dessas origens dentro da doutrina da salvação. Eu preparei um material um pouco diferente da nossa apostila, mas aqui a gente vai contemplar todos os tópicos que, a meu ver, são importantes para a gente ter esse estudo bem completo da cristologia. Depois também vou indicar para vocês alguns livros que falam sobre isso. Tem um bastante interessante, mas vou deixar lá para a aula 7, mas é um livro que fala sobre a morte de cruz de Jesus, mas de uma perspectiva médica. É bastante interessante porque ele aborda questões culturais, questões da cruz, o processo que Jesus sofreu do ponto de vista médico. É bastante interessante, é um livro baratinho, mas vou fazendo indicações para vocês também de livros, de vídeos para complementar esse nosso estudo, tá? Então, como eu disse, a aula vai ser um pouco diferente e justamente por ser gravada, ela acaba tendo uma duração um pouco menor, porque a gente deixa de ter a interação direta, mas também vou tentar trazer aqui o conteúdo mais completo possível para vocês. Nossas aulas ficaram divididas da seguinte maneira: são 7 aulas, considerando que a 8ª aula é a prova. Mas é claro que assim, se acredito que agora sendo gravado, e se tudo correr bem, estaremos presencialmente, mas se continuarmos nesse modo, a gente vai ter 7 aulas, né? E aí eu posso estender um pouco mais quando for necessário. A primeira aula hoje nós vamos falar sobre Jesus como o Verbo de Deus, vamos estudar um pouco sobre o Logos, entender um pouquinho sobre essa palavra. Na aula 2, nós vamos falar de Jesus como Filho de Deus, a relação dele com o próprio Deus, com o Deus Pai. Aula 3, nós vamos discutir um ponto bastante interessante, tema de muitas controvérsias, muitas discussões, até no meio acadêmico, no meio cristão, que é Jesus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Vamos estudar a natureza de Jesus Cristo. Na aula 4, nós vamos falar sobre a infância e o batismo de Jesus, o que os registros históricos trazem sobre a infância de Jesus. Nós temos muito pouca informação sobre isso, mas vamos tentar entender como era o Jesus, como era a Nazaré, né, daquela época, como era a, a sociedade, como é que ele se encaixava, como aquele Jesus viveu. Aula 5, nós vamos falar sobre Jesus, o profeta esperado, o sacerdote eterno e o filho de Davi. Na aula 6, nós vamos nos concentrar nos ensinos de Jesus. É muito interessante pensar que Jesus, apesar de não ter escrito nenhum dos livros, não temos manuscritos nenhum escrito pelo próprio Jesus, mas os ensinamentos dele foram registrados e eles estão ali ao longo de todo o Novo Testamento, principalmente. Os exemplos que ele deixou, a maneira como ele pregou, os ensinos, os milagres, estão ali registrados. Nós vamos falar sobre isso na aula 6. E vamos terminar na aula 7, falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E eu digo sempre que o mais importante não foi Jesus morrer, porque, como ele, muitos outros morreram. Mas a ressurreição é o que torna Jesus e o cristianismo diferente. Nós temos vários aspectos, inclusive históricos, sobre isso, que vão nos dar base para
afirmar que Jesus de fato ressuscitou, apesar de existirem também poucos registros da própria ressurreição em si, mas nós vamos falar sobre alguns aspectos da própria sociedade, do governo da época, e como eles se comportaram, e a partir desse comportamento, a partir dessas situações, nós vamos concluir que de fato a ressurreição de Jesus foi um milagre e ela foi real, a partir de elementos. Isso é bastante importante. Muitas vezes a Bíblia não traz as afirmações que nós queremos, ou que nós esperamos, mas é importante você estudar também o contexto da Bíblia, o que se passa naquele tempo, as reações e as consequências de determinados atos, porque a partir disso, estudando a sociedade, estudando a maneira como eles agiram e reagiram, você pode tirar daí diversas conclusões. O estudo da teologia é um estudo bastante amplo. Então vamos lá, falar sobre Jesus como o verbo de Deus. Olha, é bastante interessante que o apóstolo João, ele já começa o seu evangelho apresentando Jesus como o verbo de Deus. E esse verbo, ele usa o termo grego logos, que em geral é traduzido por verbo ou palavra. Eu gosto sempre de enfatizar que quando você faz a tradução, e eu já devo ter falado isso em algumas aulas, é, pela minha experiência em tradução, eu posso afirmar que não existem correspondentes exatos de uma língua para outra. O que existe são ideias equivalentes, ou seja, tem determinadas palavras que elas fazem sentido dentro de uma cultura, dentro de um contexto, dentro de um povo, dentro de uma ideia, mas que quando você vai trazer para uma outra cultura, uma outra língua, o que você procura é sempre um equivalente. Não dá para dizer que mesmo as palavras com significados semelhantes, elas têm o mesmo sentido, o mesmo impacto dentro de línguas diferentes, porque você tem que levar em consideração vários aspectos que não somente a língua. Por isso, às vezes, a tradução ela parece um pouco vaga ou distante, porque a ideia que o tradutor sempre traz para o texto é aproximar o máximo possível aquela ideia naquela língua, naquele contexto, naquele período, para a língua de chegada, ou seja, a língua para a qual ele está traduzindo. Mas logos é uma palavra que geralmente é traduzida como verbo ou palavra, e a gente vai entender um pouco sobre esses dois significados. Esse termo, logos, ele tem um cunho bastante filosófico e é raro na literatura homérica, mas ele tem um significado amplo, bem amplo dentro da filosofia. Falando um pouco, né, sobre literatura homérica, só para deixar claro para vocês, esse período homérico ele corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega. Como todos vocês sabem, a civilização grega foi muito farta de filósofos, de pensadores, teve uma cultura muito ampla. Até hoje nós somos impactados, influenciados pela cultura grega, né, pelos pensamentos dos filósofos gregos. E esse período ocorreu após o período pré-homérico, ou seja, entre os anos mais ou menos de 1150 a 800 anos antes de Cristo. E o nome dado a essa fase, né, o pré-homérico ou homérico, ela está relacionada ao poeta grego Homero. Como eu disse, a cultura grega influencia a gente até hoje, não só pela filosofia, mas também pela literatura. A literatura grega é muito rica, e prova disso são essas duas obras do Homero, que é um dos mais famosos poetas dessa época, que são a Ilíada e a Odisseia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esses dois poemas. A Ilíada é um texto da literatura universal que ela narra, talvez vocês não tenham ouvido falar sobre a obra, mas sobre o evento sim. Ela narra a Guerra de Troia. Lembra daquela guerra onde os troianos tem aquela ideia do cavalo de Troia, né? Quando os troianos dão um presente, ou melhor, os gregos dão um presente, dão de presente para os troianos um cavalo, e lá dentro vão alguns soldados, enfim. A Ilíada narra essa história. Eu vou deixar aqui para vocês, nas notas que eu vou enviar, um vídeo, um link para um canal de uma professora que eu tive na faculdade. Hoje ela está fazendo alguns resumos assim sobre obras em alguns minutos.
Os vídeos têm normalmente 8, 9 minutos. Se vocês tiverem curiosidade para saber um pouco mais sobre a Ilíada, saber sobre esse contexto, eu vou deixar o link aqui nas notas para vocês. Vale a pena assistir o vídeo, é bem rapidinho, é uma pessoa que tem bastante conhecimento e propriedade para falar sobre isso, e como eu disse, todo conhecimento adicional é importante, né? Fala, entender um pouco sobre a Guerra de Troia, saber por que que a gente tem aquela expressão presente de grego, né? Quando os gregos mandam aquele cavalo como presente para Troia, e simbolizando uma rendição, mas na verdade eles estão... aquilo é uma estratégia para invadir Troia, porque eles não conseguiam entrar, mas conseguiram ali através de um cavalo, e dentro do cavalo tinham vários soldados, e quando o cavalo está... quando chega a noite dentro de Troia, os soldados saem do cavalo, abrem os portões, e aí os gregos conseguem invadir Troia, conseguem destruir. A Ilíada narra tudo isso. Bom, dito isso, vamos então falar para o contexto da filosofia, né? A filósofa brasileira Marilena Chaui, ela tem um livro bastante interessante para quem quer conhecer um pouco mais, que chama Introdução à Filosofia. No volume 1, ela traz alguns significados sobre dessa palavra logos, né? Entre eles, a palavra significa palavra em si, razão ou pensamento. Em outros termos, logos é a capacidade do homem de raciocinar e de discernir entre o bem e o mal. A gente vai entender por que que João se refere a Deus, a Cristo como o Logos, como o Verbo, né? O Logos divino, resumindo, era uma figura mediadora que procede de Deus, o Verbo de Deus. Então, ou seja, se você relacionar essa ideia, essa definição da capacidade do homem de raciocinar, de discernir entre o bem e o mal, quando você tem o Logos de Deus, quando ele afirma que Cristo é o Logos de Deus, e aí nós temos essa relação com ele está dizendo que essa relação que nós temos com o Verbo traz para nós essa figura mediadora que procede de Deus, que forma um laço entre Deus, o Deus transcendente, e o mundo. E ele representa a humanidade como um sacerdote e advogado diante de Deus. É a suma e o lugar do poder do Criador de Deus, e como tal ele ordena e governa o mundo visível, certo? O Justino, que foi um grande Marte, ele afirmava o seguinte: as sementes da sabedoria divina foram semeadas por todo o mundo, portanto, os cristãos podiam encontrar lampejos de verdade dividida por toda parte, ou seja, na filosofia secular da Grécia. É a doutrina do Logos Spermaticus. Meu Deus, o que é isso, né? Ou seja, Logos Spermaticus nada mais é do que a palavra germinadora, que basicamente significa aquilo que cada homem recebeu em seu intelecto como um germe do Logos. Estão entendendo por que que João começa a se referir a Cristo como o Logos, como o verbo? Ele está falando que esse Logos, esse verbo, essa palavra, que dá para o homem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, e que tem esse sentido amplo na literatura, de algo que é plantado, é, que é uma semente que é plantada e que germina no intelecto humano, ela está na nossa mente, e é ela que nos ajuda a ter esse discernimento de maneira correta. Então já fica um pouco mais claro essa ideia de por que João afirma que Cristo é o Logos. E nós, como cristãos, nós recebemos esses ensinamentos de Cristo, que é o primogênito de Deus, e nós indicamos, nós afirmamos que ele é o Verbo, do qual todo o gênero humano participou. Todo o gênero humano, vamos dizer assim, ele tem um pouquinho, ele tem essa semente do Logos, ele é parte de Deus, ele é parte de Cristo, ele foi gerado. Mesmo aqueles que não aceitam Jesus, que não seguem a doutrina cristã, eles têm plantado ali o Logos, eles têm plantado ali a ideia, a semente germinadora de Cristo. E a gente pode dizer que tudo aquilo que os filósofos e legisladores disseram e encontraram de bom foi elaborado por eles pela investigação intuição natural, conforme a parte do verbo que lhe coube, ou seja, todas as ideias que surgiram, que se originaram ali, todos esses pensamentos dos filósofos, na verdade, eles têm origem nesse logos, eles têm origem nesse verbo, eles têm origem divina. Foi Deus, o próprio Cristo, que os capacitou para ter essas ideias, para refletir sobre isso, esse pensamento mais amplo. Mas qual a diferença, então, Jean, sobre eles e aqueles que conhecem a Cristo? Como esses filósofos não tinham conhecimento do verbo,
por inteiro, vamos dizer assim, eles não tinham esse relacionamento pessoal e íntimo com o Logos, com o Verbo, que é Cristo. É, apesar de terem ideias muito interessantes, muito complexas até, uma visão de mundo bastante interessante, muitas vezes eles se contradizem. Por quê? Apesar de eles serem incentivados por Cristo, pelo Logos, é Cristo quem os capacita e os direciona, eles também acabam se restringindo pela própria natureza humana. E aí acaba que eles se contradizem uns aos outros. Mas nós que temos o Logos, a semente, permitimos que o Espírito Santo nos guie, permitimos que esse Logos, essa palavra, germine, dê frutos no nosso pensamento, que a nossa mente seja guiada por Cristo, direcionada por Cristo, que Ele nos direcione em tudo. Nós temos revelações, visões e intuições do mundo. Quando eu digo intuição, não é algo sobrenatural, é algo, de fato, assim, quando você olha para as situações do mundo, você olha para as situações ao seu redor, e você tem um entendimento complexo daquilo. Esse entendimento complexo é dado pelo Espírito Santo, pela revelação, pelo relacionamento que você tem com Cristo. Agora nós vamos falar sobre as 3 cláusulas de João 1:1. Vamos nos concentrar nesse capítulo e nesse versículo. A primeira parte desse capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo. Hidratem-se. No princípio, o que significa isso? Que no princípio, Cristo já existia. Antes mesmo do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, o Verbo, o Logos, essa semente, já estava com o Pai. Ele não pode fazer parte da criação. Alguns pensadores, alguns filósofos, eles dizem que Cristo é algo criado, mas não. Ele não pode ser, e a Bíblia nos dá esse entendimento a partir disso. Ele não pode fazer parte da criação. Por quê? Porque ele criou, ele estava com Deus. Todas as coisas, como diz João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso nos dá a entender que a pré-existência de Cristo é eterna, ou seja, ele não foi criado. Não houve um momento em que Cristo teve origem, ou Deus se originou. Ele é. Ele é, e esse a gente entende que é um constante, não existe um Cristo foi ou Deus foi, ele é. Ele sempre está no presente, ele está num plano de eternidade muito maior e muito mais amplo do que nosso entendimento consegue captar. Então, como eu disse, essa pré-existência de Cristo é eterna, certo? Tanto que o profeta Miqueias, quando ele anuncia o nascimento do Messias lá na cidade de Belém do Judá, ele conclui a sua mensagem dizendo o seguinte: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O que isso nos mostra? Que o Filho já existia na eternidade. Ele está só reforçando essa ideia. Olha, mesmo os profetas que vieram antes de Cristo, pela revelação do Espírito Santo, eles já tinham entendimento que Cristo já existia antes da eternidade, antes da criação de todas as coisas. Lá em Isaías, ele é chamado também de o Pai da eternidade, está no capítulo 9, versículo 3. Ou seja, se ele é o Pai da eternidade, significa que a própria eternidade está subjugada a ele. Ele é o Pai da eternidade. Então não houve uma criação. Ele sempre foi, ele sempre é, melhor dizendo, né? E para complementar, corroborar essa verdade, a gente vai ainda recorrer a Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz o seguinte: Jesus Cristo é. Então ele não, o Jean foi lá no passado tal coisa. Hoje o Jean é diferente. Jean mudou. Se você, ou quando eu olho para mim ontem, ou há 2 anos, ou há 10 anos, e hoje eu sei que eu sou uma pessoa diferente. Eu transformei, vocês também. E qualquer pessoa com quem você convive, é claro, é nítida que essa pessoa muda ao longo do tempo. Ela muda o pensamento, ela amadurece, ela muda os seus costumes, muda os seus hábitos. Nós somos seres em constante mutação, em constante transformação. Mas Cristo não. Ele é.
E é importante a gente ter muito claro isso na nossa cabeça, porque às vezes a gente fala, Cristo não mudou, ele é o mesmo, mas o que que isso significa? Significa que ele está além dessa eternidade. Então ele é o mesmo ontem, ele é hoje e para sempre, eternamente ele será. O conceito da eternidade do Logos é o mesmo que a Bíblia apresenta como um dos atributos incomunicáveis de Deus. Olha o que diz o Salmo 93, verso 2. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Percebe como a Bíblia e os profetas, os salmistas, os evangelistas, todos eles, quando se referem a Cristo, eles têm entendimento pela revelação do Divino Espírito dessa eternidade de Deus. Isso significa que Deus é livre de toda distinção temporal de passado, de futuro. Ele não teve começo, não terá fim no seu eu. O seu eu, o eu de Cristo, ele tem duração infinita de tempo, não tem início, não tem fim. O que que isso nos ensina? Sabe quando a gente ora, a gente pede para Deus, Senhor, faz isso, tá demorando? Esquece, porque Deus não está preso a essa cronologia. Para nós, sim, a gente pensa, porque eu preciso disso para a semana que vem. Deus é. Por isso ele sabe exatamente o tempo correto de fazer, de dar, de tirar. Ele sabe o tempo, porque ele não se sente pressionado. Eu, por exemplo, quando estou trabalhando, e vocês também, mas sempre tem assim, poxa, eu tenho que entregar isso daqui 2 dias, eu tenho que fazer isso daqui 3 dias. Você tem um prazo, você se sente pressionado pelo prazo, você se sente pressionado pelo tempo. Cristo não, ele é. Então não tem ninguém lá pressionando, olha, Senhor, está atrasado. Não existe isso. Ele está numa realidade, é muito importante a gente compreender esse conceito, porque quando a gente entende, a gente tende a, não digo que isso é fácil, mas tende a aceitar melhor a ação de Cristo na nossa vida, porque a gente entende que ele não está restrito ao hoje, ao ontem, ao amanhã, ele é, ponto final. É uma realidade totalmente diferente daquilo que nós entendemos como conceito de tempo. E é essa ideia que o apóstolo transmite quando ele diz assim que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, é o segundo tópico, João 1:1b. O termo Deus é uma referência ao Pai. Acho que isso está muito claro para todo mundo, porque o verbo grego é o theos, ou seja, Deus, no Novo Testamento. E quando ele é acompanhado do artigo ou sem outra definição, ele sempre se refere ao Pai. E essa ideia que ele traz de que o verbo estava com Deus, ele está falando não de um relacionamento qualquer, mas sim de um relacionamento dinâmico, de uma comunhão perfeita na eternidade entre o Pai e o Filho, certo? Então não é um relacionamento qualquer, não é um relacionamento, digamos, de submissão, ambos são, é um relacionamento dinâmico, né? E o verbo era Deus. João 1:1, a parte C. A ideia aqui nesse versículo é o seguinte: é uma coisa progressiva. É uma declaração que vai esclarecendo a anterior, até que ele culmina nessa declaração que é enfática. Ele reafirma a ideia de que Cristo também é Deus. Porque ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, ele explicou, ele disse que no princípio era o verbo, depois ele explica com quem estava o verbo, ele fala do relacionamento e depois ele define quem é o verbo. O verbo era Deus. Vamos passar ao segundo ponto, que é: e o verbo se fez carne. Lá no prólogo do seu evangelho, João descreve algumas características e alguns atributos divinos, e ele encerra esse prólogo afirmando de maneira muito clara que o verbo se tornou homem. Olha o que ele diz, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo grego que é usado aqui para habitar, que ele diz que é cheio de graça, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse termo, habitar,
A ideia dele no verbo grego, o verbo original, é a ideia de uma tenda, de uma cabana ou de um tabernáculo. O que que isso nos leva a entender? Olha só que maravilhoso você pensar na linguagem empregada. Ele não usou qualquer verbo. Você vê que as escrituras são, de fato, divinamente inspiradas, porque existe uma escolha correta de palavras para comunicar ao homem. Aquilo que Deus quer comunicar, ele inspira os seus escritores a usarem palavras para passarem a ideia exatamente que ele quer. Olha só, com Cristo não existe comunicação mal feita. Existe uma má interpretação nossa, mas não que Cristo se comunicou de maneira imperfeita, porque esse verbo habitar, que tem essa ideia de tenda, de cabana ou de tabernáculo, ele está falando de uma morada provisória, diferente daquela que o apóstolo Paulo usa para referir à divindade de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ó, quando ele diz assim que ele habitou entre nós, ele está falando de um conceito que é, digamos, temporal, certo? Provisório. Ele habitou aqui no meio do povo, no meio da humanidade, só por um tempo. Porém, a plenitude da divindade, mesmo em Cristo aqui na Terra, ela habita, ou seja, está ali. Ponto. Ela é eterna, ela não é provisória. A divindade do Cristo humano, a divindade dele era eterna, ela não era provisória. Ele não veio ser divino por um tempo, ele veio ser homem, habitar por um tempo, mas ele não veio ser divino por um tempo, ele é divino. Mas então, por que que ele usa o termo logos? Olha só que coisa interessante. Como eu digo, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai percebendo coisas, nuances que o Espírito Santo prepara com muito cuidado, com muito carinho para comunicar para o seu povo. Logos foi uma grande estratégia do Espírito Santo quando ele inspirou o apóstolo João na produção de seus escritos. Por quê? Esse vocábulo foi um recurso assim bastante extraordinário, porque naquela época ele conseguia, usando esse verbo, alcançar tanto judeus quanto gregos. Por quê? Porque era do conhecimento desses povos o conceito da palavra, certo? Que era a palavra dabar, dabar, perdão, em hebraico, que é o logos do grego. Esses foram os termos utilizados para que a mensagem do evangelho fosse perfeitamente compreensível pelas civilizações semíticas e grego-romano, ou seja, por judeus e pelos gregos. Primeiro pelos judeus e depois pelos gregos. Percebe a amplitude da mensagem de Cristo, que desde o início, quando ele comunica a sua verdade, quando ele comunica, ele apresenta Cristo ao mundo, ele não está fazendo só para os judeus. O plano de Cristo, o plano de redenção era muito maior. Por isso, uma pequena palavra que às vezes passa despercebida para nós, para Cristo ela teve um emprego correto, perfeito, para alcançar, ter um alcance pleno, um alcance amplo. Além disso, a palavra é o principal recurso numa comunicação. Por isso, Deus se revelou a si mesmo por meio da sua palavra. Resumindo, Cristo, quando se comunicou, quando ele apresenta o verbo como o Logos, ele está claramente querendo se comunicar. Desde o início, quando Cristo ele se apresenta para o seu povo, ele não está fazendo de uma maneira complexa, ele não está fazendo de uma maneira que é incompreensível. Pelo contrário, ele está se comunicando, ele está se apresentando da maneira mais clara e compreensível possível. Quando João apresenta Cristo, ele está deixando claro que a ideia do Salvador não é só se fazer, né, não é só ser o Salvador da humanidade, mas é se apresentar, é se fazer conhecer de uma maneira clara. Cristo, isso mostra que Cristo, ele veio para ter um relacionamento com as pessoas. Pensa, eu gosto sempre de fazer as analogias, vocês sabem, mas pensa bem, quando você, às vezes, olha uma pessoa, você tem uma impressão dela, e às vezes você tem uma impressão equivocada. Olha, aquela pessoa é metida, aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa é brava.
Quando você começa a conversar, e aí está a questão da palavra, de se apresentar, quando você começa a conversar com uma pessoa, ela começa a falar, até o jeito de falar dela, a maneira de falar, demonstra aquilo que ela é. Ninguém consegue falar, e aí falar de si mesmo é muito bom, mas quando você começa a falar, você começa a contar para as pessoas de si, você começa a se apresentar, falar daquilo que você gosta, falar daquilo que você não gosta. Quando você começa, por exemplo, a conversar com um colega, falar de uma série, de um filme, de coisas da Bíblia, você começa a conversar, você começa a conhecer melhor essa pessoa por meio da palavra, por meio do diálogo, por meio da comunicação. Então, ó, nós sempre conhecemos as pessoas quando elas se apresentam para nós. Todo julgamento que nós fizermos de qualquer pessoa, a partir daquilo que simplesmente nós vemos dela, sem ouvir, sem conversar, sem dialogar, e o contrário também é verdade. Você às vezes pode achar que uma pessoa é super legal, é super descolada, e conversando com ela perceber que é uma pessoa cheia de má intenção, cheia de maldade no coração. Você percebe isso como? Por meio do relacionamento, por meio da palavra, ouvindo às vezes o que aquela pessoa te diz, ou às vezes até ouvindo um diálogo daquela pessoa com outra pessoa. A comunicação é algo extremamente importante. Hoje, quando nós vamos pregar Cristo, pregar a palavra, nós precisamos trabalhar muito conscientemente a maneira como nós usamos e empregamos a palavra, porque essa comunicação é justamente o que vai fazer com que as pessoas conheçam Cristo. E eu digo isso tomando com base tudo isso que nós vimos aqui, sobre o verbo, sobre o logos, sobre a palavra, sobre essa ideia plantada, a comunicação que Cristo quer com o mundo. Ele se comunicou, ele se apresentou de uma maneira clara, para que um leigo, eu sei que existem trechos da Bíblia que são muito complexos, mas qualquer leigo que lê isso aqui, ele consegue entender, por menor conhecimento ou por menos intelectual que essa pessoa seja, ela consegue entender a ideia de que existe um Cristo querendo se comunicar. E como é que ele se apresenta? Ele se apresenta como Deus, se apresenta como aquele que estava na eternidade, na criação do mundo, como um relacionamento dinâmico com Cristo. Ele quer se comunicar. Cristo não quer ser complexo. Entendam isso, ele não quer ser complexo, ele não quer ser não compreensível. E muitas vezes nós vemos pessoas na igreja apresentando um Cristo difícil, um Cristo que é inalcançável, que é inatingível. E não é isso que Cristo quer para a sua igreja. O que ele quer é se fazer conhecer. E aí nós, como estudantes, temos a responsabilidade de conhecê-lo melhor a cada dia, para podermos também comunicá-lo, transmiti-lo, apresentar Cristo para as outras pessoas de uma maneira clara. Porque quando você apresenta esse Cristo que é Deus, mas que desceu à terra, esse Cristo que habitou entre a humanidade, que mesmo sendo Deus, ele viveu uma humanidade em humildade exemplar, e o desejo dele foi estar no meio do povo, lá naquela época quando era carne, e ainda hoje, como espírito, o desejo dele é estar presente no meio do povo. Olha, Cristo se alegra quando nós entendemos e o convidamos para nosso convívio. É isso que ele quer, é isso que ele deseja. E eu sei que todos vocês já tiveram pelo menos uma experiência com Cristo de clamar, de falar lá no seu íntimo, comunicar com o Logos, sabe, de exercer essa palavra germinada, Logos na sua mente, você falar com Cristo e você ter a resposta daquilo que você pediu, assim, miraculosamente. Por quê? Porque Cristo se comunica. Mas para fechar, eu quero dizer que além de todos esses conceitos que nós estudamos hoje nessa aula, de entendermos o Cristo como a palavra, como o verbo, entendemos que Cristo quer se comunicar com o seu povo, e é nossa responsabilidade conhecer melhor esse Cristo para apresentá-lo como ele é, como um ser, como Deus, mas um Deus acessível, um Deus que deseja se comunicar, seja com uma pessoa das mais altas posses, milionário, com o mais simples, ele quer se comunicar com toda a humanidade, comunicar o plano da salvação. É importante dizer também que no nosso relacionamento com Cristo, é importante esse diálogo. O que é um diálogo? Não é só falar, não é só se comunicar com Cristo, mas é também muitas vezes parar
e ouvir falar: Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? O que o Senhor quer me dizer? Então, queridos, deixem a palavra do Espírito Santo fluir no coração e na mente de vocês. Permitam que a sua mente seja todos os dias incentivada, ampliada por essa semente germinada do Logos, do Verbo, do Cristo que quer se relacionar com o seu povo, com a humanidade. E pensa, esse relacionamento é um privilégio. E tudo que é um privilégio, tudo que é de grande valor, nós devemos abraçar com todas as nossas forças e fazer de tudo para não perdermos. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês e meditem sobre isso. Meditem sobre Cristo, sobre o Verbo, sobre como Ele quer se comunicar conosco. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Jesus Cristo como Filho de Deus, sobre esse relacionamento dinâmico entre Cristo e o Pai. Que Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus.